Essa ministração sobre intercessão profética, eu gostaria de trazer a toda a intercessão da igreja e a você que nos ouve pelo CD, é exatamente o tempo profético em que a igreja está vivendo. Estamos vivendo uma hora da história da igreja, um momento histórico de uma grande colheita. A igreja ainda não desfrutou uma colheita tamanha que vai desfrutar. É impressionante você olhar para os tempos proféticos que a Bíblia relata, quando Ruth volta para a terra de Noemi. Ruth volta, estava prestes a chegar uma grande colheita. O remidor que aparece, que é Boaz, que é a personificação da pessoa de Jesus Cristo, ele representa o Senhor Jesus na volta para buscar a igreja lavada, comprada e remida. E esse tempo é o tempo de uma grande colheita. Levantai os vossos olhos e vede que as terras estão brancas para a ceifa. Que tempo é este? O tempo da grande colheita que Deus está para trazer. Nós precisamos entender o tempo profético para intercedermos profeticamente. Deus quer levantar a igreja com uma intercessão profética. Só que muitos estão sofrendo de medo e não de temor de Deus. Só que o medo, ele cega as pessoas para que não tenham temor de Deus. Muitos estão com medo desse tempo que nós estamos vivendo, estamos entrando, medo com a realidade do país, medo das guerras, das confusões, medo do que a palavra de Deus diz dos últimos tempos, acerca das guerras, rumores de guerras. Isso é apenas o começo do fim, não é o fim ainda. E quantas pessoas estão sofrendo de medo e deixam de fazer, de cumprir a vontade de Deus por causa do medo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, verso 12. Primeiro ponto que eu gostaria de falar: não tenha medo do que Deus está para fazer com a igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. O segundo ponto: não se orgulhe pelo tempo em que Deus nos chamou, e não se orgulhe por Deus ter te escolhido para uma grande obra. Mateus capítulo 23, verso 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em outra tradução: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, se humilhará, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados, o orgulho, ele é o oposto da humildade. E o orgulho pode nos colocar em apuros. Nós não podemos ter orgulho de sermos humildes. E infelizmente a igreja dos dias de hoje tem orgulho da humildade que tem. E por causa do orgulho que muitas vezes Deus não opera. Deus tem te chamado para fazer a diferença. Agora, o fato de você estar fazendo a diferença não é nada mais, nada menos que obrigação. Quantos crentes estão se orgulhando porque estão fazendo a diferença? Quantos crentes estão se orgulhando porque são da intercessão? Quantas pessoas estão se orgulhando, se ensoberbecendo pelo que Deus tem revelado, pelo que Deus tem mostrado, para este tempo profético Deus tem trazido à igreja. Nós precisamos entender e nos arrependermos do orgulho. Se cantamos bem, nos orgulhamos porque cantamos bem. Se tocamos bem, nos orgulhamos porque tocamos bem. E muitas vezes estamos esperando a aprovação do povo. O que você achou do louvor? O que você achou da minha música? O que você achou do instrumental? O que você achou da intercessão hoje? Sabe o que é isso? Um espírito de orgulho. Para que possamos ouvir: não, hoje a intercessão estava uma bênção, hoje o louvor estava uma bênção, hoje o coral estava uma bênção. Sabe o que acontece? Vai ensoberbecendo, 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 e o orgulho entrou, a soberba entrou, e aonde o orgulho e a soberba entrou, Deus não opera. Deus não se agrada e Deus não divide sua glória com ninguém. Queremos fazer a diferença, queremos ser um ministério que vai fazer a diferença, queremos ser um ministério que seja um diferencial, e nem percebemos que isto vai ensoberbecendo, isso vai trazendo orgulho, isso vai trazendo diferença, e isso vai trazendo uma posição de julgamento. Mas na minha igreja, mas no meu ministério, mas se fosse o pastor... Quebra esse orgulho, meu irmão, para que Deus possa operar. Quebra esse orgulho,
Vamos quebrantar na presença do Senhor, vamos nos quebrar na presença do Senhor, vamos nos arrepender na presença do Senhor, porque muitas vezes não percebemos como o orgulho tem se infiltrado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, como que o orgulho tem se infiltrado no meio do nosso ministério, no meio da intercessão, no meio do coral, no meio da orquestra. Quantas vezes queremos aprovação? Se você está buscando a aprovação de alguém, é porque você quer alguém para alimentar o seu ego. Você quer alguém para alimentar a sua soberba. Você quer alguém para dizer: puxa, hoje foi uma bênção, fluiu uma maravilha, Deus recebeu a intercessão. Não, meu amado. Quando Deus recebe, nós não precisamos ficar exaltando ou levantando a bandeira. Então precisamos nos arrepender na presença do Senhor, nos quebrantar na presença do Senhor e pedirmos perdão. Quantas pessoas estão buscando aprovação ou estão querendo buscar algo para demonstrar aos outros que estão presentes? Quantas pessoas que entram para um ministério da intercessão para ser vistos, ser reconhecidos, seja pelo pastor, seja pela igreja, seja pelos membros? Enquanto houver esse espírito de orgulho, Deus não opera e Deus não se agrada. Temos que nos quebrantar, temos que nos humilhar e temos que estar dispostos para servir sem sermos reconhecidos. Nos dobrar na presença de Deus e clamarmos: tem misericórdia do teu povo, Senhor. É a tua obra, é a tua glória. E antes que a reforma fique pronta, quero quebrar aqui já todo espírito de orgulho, porque o que temos investido é claro que é para ficar bonito. Agora, o fato de a fachada ter ficado bonito, isso não é fato de você se orgulhar? Quantas pessoas estão pensando em voltar, porque agora a construção está acabando? Agora até dá prazer dizer: oh, eu sou da Torre Forte. Quando não tinha janela, não tinha pintura, não tinha nada. Hello, tchau, tchau, pastor. Esse espírito de orgulho tem que ser quebrado. Amados, não importa se a igreja tem essa fachada, ou se uma igreja tem um salinha, um quartinho pequenininho, que cabe meia dúzia de gente. O que importa é se Deus está presente ou não está. O templo vai ficar aí, não estamos colocando nada do mais caro, do melhor. Sei que Deus merece o melhor, mas estamos colocando aquilo que é a nossa possibilidade, porque o melhor nós vamos investir em vidas, em almas, em pessoas, vamos investir na evangelização. Aqui a gente só está dando um jeito, colocando o mais barato possível, para que possamos nos reunir para cultuar ao Senhor. Mas o melhor é a vida que você ganha, a vida que você conquista, a vida que você alcança lá no mundo. Eu não vou gastar milhões para colocar um piso, que Jesus chama a igreja, o piso vai ficar aqui. Tá bom, é sardose, não tem problema nenhum. Eu não vou gastar milhões para fazer um forro. O forro, nós tivemos orçamento de 120, de 80, de 98, tivemos todo tipo de orçamento. Fica esse de 39 mesmo, que tá bom. É forro do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Então nós precisamos entender a essência do evangelho. Agora é claro, vai ficar bonito, vai ficar lindo. Que está gastando, se não ficar também, misericórdia. Agora, o fato de ficar bonito, ficar lindo, meu amado, não te dá direito nenhum de se orgulhar e de se ensoberbecer e dizer: sou da Torre Forte. Temos que levar uma bandeira, mas uma bandeira em humildade, uma bandeira em submissão ao Senhor. O orgulho é o oposto da humildade. Sempre pode nos colocar em apuros. Nós não podemos ter orgulho de estarmos vivendo no tempo em que estamos vivendo, estarmos no chamado em que Deus nos colocou, estarmos no ministério, estarmos no departamento em que Deus colocou. Queremos o reconhecimento, queremos, no português claro, a paparicação dos outros, para que possamos ser exaltados e nos ensoberbecer. Puxa, o pastor viu o que eu fiz. Repreenda esse espírito de orgulho, para que você possa ter a aprovação de Deus e não do homem. Nós não estamos querendo ser os melhores. Não vamos ter uma intercessão modelo, uma igreja modelo, um ministério de louvor modelo. Meu amado, tira tudo isso daí de orgulho, tira tudo isso, o que nós queremos é tão simplesmente agradarmos a Deus, e Deus olhar para nós e falar: é assim que eu quero.
De nada nos vale termos um coral todo afinado, maravilhoso, lindo e tremendo, e Deus falar: eu não recebo esse louvor. De nada nos vale termos uma intercessão uniformizada que esteja lotando os primeiros bancos da igreja, sendo que Deus fala: eu não recebo nenhuma oração desse povo. De nada nos vale, meu amado, termos uma linda banda de louvor com instrumentos maravilhosos de última geração, e Deus falar: esse som não me agrada. Mas nós temos que estar na presença de Deus em humildade, temos que estar na presença de Deus em quebrantamento, temos que nos dobrar e chorarmos na presença do Senhor. Não podemos ter uma humildade hipócrita, não podemos ter uma hipocrisia de humildade, mas temos que ter um coração sincero na presença do Senhor. Se queremos agradar ao Senhor, Ele sonda o coração e não o exterior. Então, meu amado, é hora de nós analisarmos como está o nosso interior, é hora de nós analisarmos como está o nosso coração e não o exterior, porque Deus olha e fala: pode estar belo por fora, mas por dentro é pão embolorado. Não estamos querendo ser os melhores ou ter a melhor intercessão das igrejas da Zona Leste de São Paulo, mas devemos fazer o melhor, porque foi o que Deus nos chamou, e a palavra de Deus nos diz: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, é claro, devemos nos esmerar o máximo, nos aperfeiçoar, nos alimentarmos, buscarmos cursos, buscarmos a revelação de Deus para a intercessão dos dias de hoje, irmos atrás realmente de uma reciclagem da visão. Para quê? Porque é para Deus, e Deus merece o melhor. Então eu vou buscar a melhor intercessão, eu vou buscar o melhor curso, eu vou buscar as melhores coisas, não para dizer eu tenho o melhor, eu sou o melhor, mas para dizer: Senhor, é para Ti. Deus quer levar a intercessão da igreja para uma visão profética. Deus quer levar a intercessão Torre Forte para uma intercessão profética. E para isso nós precisamos aprender como ouvirmos a voz de Deus. Meu amado, toma cuidado com as manifestações. Existem inúmeros lugares por aí que tem inúmeras manifestações, é rodopio, é isso, é aquilo outro, mas não traz mudança, não traz diferença. Não adianta, meu amado, a emoção sem a razão, ela não funciona. Fazermos um culto emotivo é fácil, subirmos ao altar e começarmos a dizer: olha, passou a bola de fogo, olha o anjo de Deus, olha isso, olha aquilo, é fácil. Mas na hora da prova isso não alimenta. Na hora da prova é a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci para vos fazer vencedor. Essa realidade que nós precisamos estar entendendo a cada dia. Meu amado, é maravilhoso termos a manifestação, mas a manifestação sem a palavra, isso é inchaço, e muitas vidas estão inchando e não estão crescendo. Se queremos ter uma intercessão que agrada a Deus, temos que ter uma intercessão embasada na palavra de Deus, temos que ter uma intercessão enraizada na palavra de Deus, porque Deus não contradiz a sua palavra. Deus quer levar a intercessão para uma visão profética. Por isso precisamos aprender como ouvirmos a voz de Deus. E nesta caminhada de como ouvirmos a voz de Deus, podemos até cometer alguns equívocos quando aprendemos a reconhecer e a ouvir a voz de Deus. Muitos destes equívocos podem até ser dolorosos, mas em primeiro lugar, precisamos traçar uma regra para a igreja. Precisamos traçar uma regra para ouvirmos a voz profética. O primeiro ponto que eu gostaria de passar: quando a igreja entrar nessa intercessão profética, ela não sair do propósito de Deus. Primeiro ponto: esteja sempre submisso a uma autoridade. Sempre se submeta a uma autoridade que se submete a Deus. Se você quer desenvolver um ministério de intercessão profética, preste contas à sua autoridade, preste contas àquele que Deus colocou como autoridade. Não queira desenvolver um ministério independente, não queira desenvolver um ministério sozinho.
Temos visto muitas pessoas errar, muitas pessoas caírem, temos visto muitas pessoas que começaram bem, mas se desviaram dos propósitos de Deus, e grande parte delas começam dizendo: a revelação que Deus me deu, ninguém vai entender, o próprio Deus colocou no meu coração, que eu iria ficar sozinho, então eu sei que é de Deus. Toma cuidado quando você ouvir isso, meu amado. Toma cuidado, porque quando a pessoa fala isso, ela está um passo da queda. Deus não vai usar ninguém que seja insubmisso a uma autoridade. Deus não vai usar ninguém que quebre o princípio de Deus, o princípio da palavra de Deus. Aquele que quer exercer autoridade, submeta-se à autoridade. A intercessão profética, ela é uma bênção na vida da igreja, e nós clamamos, estamos necessitando de uma intercessão profética, mas para que a intercessão profética possa fluir, primeiro Deus vai falar com a autoridade da igreja, para depois fluir para os membros. Primeiro Deus vai passar pela cabeça, pelos ombros. Cabeça é Cristo, os ombros, a autoridade está sobre os seus ombros. Quem são os ombros? Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vai passar pelos ombros da igreja, para que possa chegar aos membros do corpo. Meu amado, submeta-se à autoridade estabelecida por Deus, e aquilo que Deus te revelar, vai vir a confirmação pela autoridade. Se você quer entrar num tempo profético da igreja, para uma intercessão profética, sempre se submeta à autoridade. Todos os que caíram começaram com essa mentira de Satanás: Deus me deu uma revelação, e Deus já tinha me falado, entre aspas para quem está pelo CD, e Deus já tinha me falado que ninguém iria me apoiar, que eu iria ficar sozinho com essa revelação, mas que era para mim continuar. Isso é a maior mentira de Satanás. O fio da linha profética é uma linha tênue. E tome cuidado e aprenda a se submeter à vontade do Senhor e à autoridade estabelecida pelo Senhor. Intercessão profética é a capacidade de orar e interceder com discernimento profético. É a habilidade do Espírito Santo de Deus, por questões específicas, que Ele nos traz à mente em momentos difíceis. Joel capítulo 2. Quem encontrou, diga glória. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus está despertando a igreja para um tempo do derramar do espírito como nunca houve na terra. Começou este derramar no Pentecostes, mas esse derramar vai se intensificar nas vésperas do arrebatamento da igreja. Iniciou esse derramar no dia de Pentecostes, mas o maior mover que Deus tem é para os últimos dias. Entenda que em Joel capítulo 2, a promessa ela é muito mais abrangente do que nós vemos em Atos. E há de ser que depois derramarei o. Quantas traduções tem aqui derramarei o meu espírito? Só essas? Todas as traduções são derramarei o meu espírito. Vai para Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, lá em Joel 2, 28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Joel capítulo 2 nos diz: derramarei o meu espírito.
Derramar o Espírito significa o todo, a totalidade. Deus quer derramar do Espírito por completo. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a terra. Em Atos dos Apóstolos, nos diz propositalmente, e nos últimos dias acontecerá que dou meu Espírito. O escritor não se enganou e colocou um D a mais aí não. Em Joel é o, em Atos é do meu Espírito. Por que do? Porque é parte de. Em Joel fala sobre a promessa da plenitude, do todo, do completo. Mas em Atos está falando, aqui em Pentecostes que aconteceu, é o que estava profetizado lá em Joel capítulo 2, que parte do Espírito Santo de Deus começaria a ser derramado aqui no dia de Pentecostes, mas nos últimos dias vai ser uma outra grande parte. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Deus tem uma parte especial a ser derramada sobre a igreja do dia de hoje. Deus tem uma porção especial em que vamos ver vossos filhos e vossas filhas profetizando. Vamos ver os jovens da igreja tendo visões. Vamos ver os velhos sonhando sonhos. Vamos ver o Espírito Santo do Senhor sendo derramado sobre as crianças, sobre os jovens, sendo derramado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos querer isto. Precisamos almejar este tempo, precisamos buscar este tempo, precisamos clamar, precisamos interceder, nos dobrarmos na presença do Senhor. Senhor, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito sobre a igreja, sobre o coral, sobre as crianças, sobre os jovens. Derrama do teu Espírito sobre o grupo jovem, para que eles possam profetizar, para que eles possam ter visões, para que eles possam ser renovados pelo teu Espírito. Amado, quem vai chamar isto é a intercessão. A intercessão tem que chamar este tempo profético. A intercessão tem que gerar isto no Espírito. A intercessão tem que estar gerando este momento profético da igreja do Senhor. Um tempo em que Nigéria, vocês ouviram hoje, antes dessa reunião, um tempo em que Nigéria era quase que 100% muçulmanos. Um grupo de mulheres começaram a chorar, um grupo de mulheres começaram a clamar: Senhor, converte esse povo, queremos vidas, dá-nos vida, dá-nos vida. Primeiro candidato a presidente morreu, segundo candidato no tempo de eleição morreu, terceiro candidato era um cristão, ninguém sabia que era cristão. Ele foi lá, fez uma aliança com um grupo de mulheres que oravam, e ele falou: eu quero a cobertura de oração. E ele assumiu aquele governo, e no dia que ele assumiu aquele governo, ele levantou e falou: olha, esta faixa, esta honra, eu quero dar ao único que é digno de honra, de glória e poder, a quem eu sirvo, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque havia uma intercessão que gerou isso no Espírito. Havia uma intercessão que se dobrou e começaram a chorar. As carpineiras começaram a chorar, começaram a prantear: Senhor, nós não queremos o nosso país nessa realidade. Nós não queremos o nosso país muçulmano. Nós não queremos o nosso país indo para o inferno. Mas nós queremos o nosso país se dobrando diante de Ti. E hoje, meu amado, o crescimento do Evangelho tem explodido na Nigéria. Deus fez um grande mover. Deus fez uma grande obra. Porque um dia um grupo de mulheres, um grupo de intercessoras chamou isso no mundo espiritual, profetizou isso, e Deus quer fazer isso com o Brasil. Deus quer levantar uma intercessão profética para chamar chuva no tempo de chuva. As chuvas abundantes do Espírito estão retidas porque a intercessão não tem se levantado para profetizar. Agora não é um culto, não é um dia, não é um momento, mas é uma vida, meu amado. É perseverar em oração, é você afirmar, é você declarar, é você chamar à existência que esta igreja vai estar cheia durante a semana, que esta igreja vai estar cheia nos cultos, que essas cadeiras vão ser poucas, que esse espaço vai ficar pequeno. É você começar a chamar à existência: salve esse bairro, Senhor, salve esse bairro. Traz gente do norte, do sul, do leste, do oeste, mas traz, Senhor. É a tua obra, é o teu povo, é a tua casa, não para nos orgulharmos, não para nos ensoberbecermos, mas para esvaziarmos o inferno e para povoarmos o céu para a tua glória.
Amados, coral é importante, orquestra é importante, qualquer departamento da igreja é importante, mas de que nos vale estarmos dentro de 4 paredes se o mundo está indo para o inferno? Deus não nos chamou para um evangelho individualista, para suprir só a sua necessidade, o seu problema, a sua luta, a sua dor, a sua enfermidade. Deus nos chamou para sermos canal de bênção. Quantas pessoas estão com um evangelho egoísta? Como eu vou orar pelos outros se eu estou com problema? Meu amado, se você for esperar não ter problema para orar pelos outros, você não vai orar nunca. Problema todo mundo tem. O problema não é ter problema. O problema é o que você está fazendo do seu problema. Não tem ninguém que teve mais problema do que Jó. E quando ele estava enfermo, ele começa a interceder pelos seus amigos. Amigos que tinha abandonado, amigos que tinha deixado, amigos que tinha esquecido dele. Senhor, salva lá Joãozinho, salva lá Joaquim, Senhor, salva lá, Senhor, fulano de tal, salva, Senhor, olha, eles me abandonaram, mas eu abençoo a vida deles. Meu amado, no momento em que Jó começou a orar pela vida dos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Para de olhar para os seus problemas, para a sua dificuldade, para a sua luta, para a sua enfermidade, para o seu. E olha para o reino de Deus, olha para o reino do Senhor. Meu amado, se você morrer é lucro, porque você já está salvo. Mas se o mundo morrer, vai para o inferno. Atos 2, 16, 17, 18. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A intercessão profética tem que chamar isso à existência, tem que trazer isso à existência, tem que olhar para os céus e falar: vai vir uma chuva abundante de bênção, uma chuva abundante de glória, uma chuva abundante que vai trazer uma colheita gloriosa para a igreja. A intercessão profética tem que se levantar e profetizar o avivamento do Senhor. Você, como servo do Senhor, se levanta e profetiza. Pastor, 1 hora de oração no culto de oração é muito, não sei mais pelo que orar. Meu amado, desperta, acorda. Se olharmos para a realidade do mundo, 1 hora é pouco. Temos que passar um dia na presença do Senhor e não vai ser suficiente, porque jovens estão morrendo, membros estão abandonando a fé. Já estamos vivendo o tempo de apostasia da igreja. Pessoas que foram abençoadas pela igreja, abençoadas pelo ministério, saem difamando o ministério. O que é isso? Isso é apostasia dos últimos tempos. Senhor, pesa a mão, não é esse tipo de oração, não. Senhor, converte, que ele tenha uma conversão genuína, que ele venha se arrepender, que ele venha se dobrar diante de ti e ver que está errando, e ver que está falhando. Senhor, é uma vida, é uma família. Poupa, Senhor, essa vida, traz o arrependimento, tira, Senhor, o engano, o encantamento, a fofoca, a difamação, a calúnia. Tira, Senhor, porque isso tudo é um espírito maligno. Mas sabe o que acontece? As pessoas vão ouvir e ficam contagiadas. Ao invés de ouvir e ceifar aquele espírito maligno que está agindo, entra junto, é levado junto. Sabe o que acontece? Pensando bem, acho que o fulano tem razão, sabe? Realmente está falhando, realmente, né? Não, a gente tem que entender, né? É verdade mesmo, né? E aí já passa para outro. Meu amado, a intercessão precisa se dobrar em arrependimento e clamar ao Senhor. A intercessão precisa clamar ao Senhor. Afirma nesses 2 textos claramente que durante a era messiânica, a era que nós estamos vivendo, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, com uma unção profética, que os jovens vão profetizar, vão ter visões, os velhos vão ter sonhos, os servos e as servas também vão receber. Temos que clamar e chamar este tempo profético sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre a terra. Zacarias capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e o espírito de súplica. Diga comigo: espírito de súplica. E olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. Vamos entender isso, amados?
sobre a casa de Deus, a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, a igreja do Senhor, derramarei o Espírito de graça. Deus está dizendo: derramarei do Espírito de súplica. Estamos entrando neste tempo de intercessão profética, em que Deus quer derramar nessa noite o Espírito de súplica sobre a intercessão. Olharão para mim a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito. Dá-nos um filho, Senhor, dá-nos um filho, queremos um filho, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Você vai começar a gerar como quem gera, como quem pede, como quem intercede, como quem clama, como quem suplica, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, na linhagem da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, na linhagem de Levi. Todas as linhagens, cada linhagem à parte, as suas mulheres à parte. Por prantear desse jeito, capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei da terra os profetas e o espírito da impureza. Deus quer purificar a sua igreja. Ouvimos a mensagem domingo da revelação. Deus nos mostrou que a igreja está leprosa, cega, surda, muda, paralítica, e Deus quer curar a sua igreja. Deus quer curar a noiva. Você é a igreja, você é a noiva. Deus tem cura para você. Deus tem cura para o teu chamado. Deus tem cura para o teu coração. Deus tem cura para a tua vida. Mas para isso temos que ter o espírito de súplica. Temos que ter, meu amado, o espírito de quebrantamento, nos dobrarmos diante do Senhor, clamarmos, chorarmos. Poupa o teu povo, ó Senhor. Estamos preocupados com os nossos bens, com as nossas riquezas, com os nossos problemas, com as nossas famílias, a nossa enfermidade, e não nos preocupamos com a casa de Deus. Deus quer derramar um espírito de súplica, para que você se levante nas madrugadas. Senhor, é a tua obra não pode estar demorando tanto assim para acabar uma construção, Senhor. Deus é dono do ouro e da prata, meu amado. Basta uma palavra dele, ele manda a quantia exata. Eu creio nisto. Deus quer despertar, Deus quer tratar conosco primeiro. Se Deus não muda a situação, é porque ele quer mudar o coração. Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? Amados, faz 1 ano e 4 meses que a gente está construindo. Ah, pastor, mas é uma grande obra. Eu sei que é uma grande obra, mas já pensou 1 ano e 4 meses construindo? Não é a minha casa, é a casa de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho, se eu tivesse eu dava. Não é isso, meu amado. Deus quer mudar alguma coisa, quer nos ensinar o espírito de súplica, quer ver a igreja suplicando, quer ver a igreja, meu amado. É vergonha para a igreja olhar para o mundo e ver um prédio espírita ser construído em 1 mês. Ah, mas somos um povo humilde, pobre, não temos dinheiro, tal. Mas temos um Deus que tem poder. Temos um Deus que pode mover um coração. Deus nos levou em 2 evangelismos, que vimos o que Deus fez, moveu um coração para fazer uma obra muito maior que essa. Deus pode mover um coração e trazer o sustento. Para isso, a igreja tem que estar em unidade. A intercessão tem que estar em unidade e não em competição. A intercessão da terça, não, a intercessão da quinta, não, a intercessão da quarta, não, a intercessão do sábado, não, eu não quero participar dessa, não. Meu amado, se converte. A obra é do Senhor, a glória é do Senhor, a casa é do Senhor, e é para o Senhor da obra que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo para nenhum líder de culto e muito menos para o pastor.
pastor morre, a igreja fica aí, a obra fica aí, mas meu amado, a igreja do Senhor prevalece, e é para a obra do Senhor que nós devemos nos dedicar, devemos fazer. Zacarias fala que naquele dia acontecerá, Deus vai derramar um espírito de súplica, e a igreja vai prantear, como quem pranteia pelo único filho, como quem pranteia pelo primeiro filho. Esse espírito de súplica tem que ser derramado sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, durante a era messiânica, durante o tempo que estamos vivendo. Deus quer derramar um espírito de súplica, um espírito intercessório para a casa do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, verso 37. João 19, 37. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Para que isso, meu amado? Para que a igreja veja o Senhor Jesus Cristo glorioso. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele diz: está consumadamente consumado. Para quê? Para que vejam de novo a sua glória. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É para isso que a igreja vai suplicar. Nesse sentido, um espírito de súplica é uma unção de intercessão, de gerar no mundo espiritual, de interceder, de clamar, de carregar realmente o fardo. Um espírito de súplica denota uma palavra hebraica que significa takanunin, que significa súplica, petição com propriedade. Existem diversos textos na Bíblia que nós poderíamos falar sobre esse espírito de súplica. Vou falar um só, Gênesis 18, de 20 a 23. Deus anuncia a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Verso 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti estejas de fazer tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro dessa cidade, pouparei todo lugar por amor dos 50. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e sou cinza. Se porventura faltarem dos 50 justos 5, se tiver 45, tu destruirás aquela cidade por causa dos 45? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar e disse: se porventura acharem ali 40, não o farei se por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura achar ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. E disse Deus: não destruirei por amor aos 20. Disse mais: ora, Senhor, não se ire, ainda que só mais essa vez eu falo, se porventura achar ali 10. E disse o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Foi-se o Senhor, quando acabou de falar, a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Aqui nós vemos Abraão com um espírito de súplica, suplicando a Deus. Parece um leilão. Se tiver 50, Senhor, se tiver 50 eu não destruo. 45, 40, 30, 20, só mais essa vez, Senhor, se tiver 10. Por que Deus revelou a Abraão que iria destruir? Porque Deus queria salvar a Ló.
mas só podia salvar a Ló com a intercessão de alguém. Por que que Deus tem deixado a igreja na terra ainda? Por que que a igreja não foi arrebatada ainda? Porque Deus quer salvar alguém. E a sua intercessão vai fazer com que este mover de salvação venha sobre a terra. Sem dúvida nenhuma, Deus convidou Abraão a entrar nesse processo de intercessão, e Deus está convidando a intercessão hoje a entrar nesse espírito de súplica, a fim de revelar o seu profundo amor pela sua natureza, pelos seus filhos, a sua misericórdia. A linha de interpretação mais importante desse texto é que Deus não queria que Ló fosse destruído, e pela intercessão de Abraão, Deus poupou a Ló, Deus tirou a Ló daquele local, mas destruiu a terra. Pela intercessão da igreja, Deus vai salvar vidas, vai arrebanhar vidas para trazer a destruição dessa terra. Se você quer anotar, Êxodo capítulo 32, verso de 7 a 14, Moisés faz uma intercessão de súplica. Salmo capítulo 50, de 73 a 83, Asaf faz uma intercessão de súplica. Lucas 22, 31, João 17, Atos 9, de 10 a 17, Atos 22, de 17 a 21, Paulo faz uma intercessão de súplica. Todos esses eram personagens que oravam com discernimento. A direção e a habilidade do Espírito de Deus, por questões que Ele lhes revelava enquanto oravam. Meu amado, ter o culto de oração todos os dias não é apenas para encher um horário, é porque é importante a intercessão. Ainda que tenha uma vida só aqui, Deus vai ouvir o que essa vida vai estar clamando. Não estamos competindo para ver qual culto tem mais gente. Nunca fizemos isto. Mas se colocamos todos os dias, é porque a tocha de oração não pode parar sobre a vida da igreja. E precisamos clamar. O chamado à intercessão profética desperta a oração por um avivamento. Avivamento, meu amado, não é mover, não é manifestação, não é rodopio, isso não é avivamento. Avivamento é conversão genuína, é mudança de vida. Olha, fulano de tal pecava, agora não peca mais, fumava, agora não fuma mais, se prostituía, agora não se prostitui mais. Isso é avivamento. O tipo que flui do seu espírito e diz: Senhor, me dá orientação e guia-me no dia de hoje a alguma pessoa que ainda não te conhece, para que eu possa pregar do teu evangelho. Senhor, me dá colheita para o teu reino no dia de hoje. Isso é avivamento. É natural, meus amados, que algumas vezes parece que o Senhor demora a nos responder. Mas esse tempo que parece que Deus está demorando, é como se Deus dissesse: espera. Agora, nesse tempo temos que perseverar, devemos esperar em Deus. Muitas coisas Deus já nos mostrou, assim como mostrou a José. José viu que ele estaria na frente, seus irmãos e seus pais se dobrariam diante dele, mas José não viu o que ele iria passar para chegar a esse momento, porque se ele visse, ele desistia. Talvez Deus já tenha te mostrado a glória ministerial. Talvez Deus já tenha te mostrado a excelência do ministério. Ah, que glorioso, que tremendo vai ser esta igreja. Mas Deus não mostrou o que nós passaríamos para chegar a essa excelência, senão não tinha ninguém aqui. Agora, a despeito do que passarmos, eu creio e não abro mão da promessa de Deus. Eu creio e continuo esperando. Deus te dá uma revelação, Deus te mostra, mas tem o kairós de Deus, o tempo certo, o momento certo, e a visão só vai se cumprir no tempo certo. Só que quando você tem a revelação, no mundo espiritual, nas regiões celestes, já aconteceu. Aí sabe o que acontece? A batalha aumenta. Porque no mundo espiritual já foi decretado que Gideão era varão valoroso. No mundo espiritual já foi decretado que José era governador.
No mundo espiritual já foi decretado aquilo que Deus mostrou. Por isso que o inferno inteiro se levanta, meu amado. Porque ele sabe o potencial que você já é em Cristo, mesmo antes de você ser. Pastor, a luta está grande. O tamanho da tua luta é apenas uma demonstração do tamanho da tua vitória, meu amado. É apenas uma demonstração do que Deus tem para você. Há momentos em que você ora, e parece que o céu é de metal. Parece que Deus não está ouvindo. Ele não fala mais com você acerca dessa situação. Muitas vezes demora anos para entendermos o que significa uma visão de Deus. Você viu quantos anos demorou para José entender? Você viu quantos anos demorou para vir o dilúvio? Quantos anos demorou para Isaac nascer? Quantos anos demorou para a visão se cumprir? E grande parte das vezes, Deus não vai ficar confirmando e não vai ficar mostrando todas as etapas. Ele só mostra o segundo passo, quando você cumpre o primeiro. Mas tenha certeza, Deus nunca está atrasado. Ele sempre age no tempo certo. Para finalizar, o dom de Deus já está em você. Mas no tempo certo, você precisa despertar o dom. Lembra o que Paulo escreveu na carta? Desperte o dom que há em você, o qual você recebeu pela minha imposição de mãos. Deus nos chama aqui nessa noite para despertarmos o dom de uma intercessão de súplica, de uma intercessão profética, mas que já está em você. Dr. Bill Hymon, ele chama isso de ativação do dom. Eu não sabia que eu tinha esse chamado de intercessão. Pois é, você ativou o dom. Normalmente o que a gente faz, Senhor, eu estou aqui, mas envia outra pessoa, Senhor. Eu fico até na frente de um culto, Senhor, mas desperta outro. Eu fico até na direção da intercessão de um dia, mas levanta outro. E Deus diz: não, eu escolhi você. Quando Deus chamou Cindy Jacobs, ela tinha 12 anos e ela não entendia a visão de Deus. O chamado dela era para as nações e para levantar intercessão em todas as nações. E Deus disse a ela para falar às nações: fale sobre largar uma bomba sobre a visão mundial de uma pessoa. Quando você se submete a uma autoridade, a visão que Deus te deu pode se cumprir no ministério ao qual você se submete, mesmo que venha se expandir como uma bomba, porque Deus sabe o que faz e sabe a revelação que Ele te entrega para que complete a visão e a revelação dessa autoridade que Ele te colocou. Não fique preocupado de se submeter a uma autoridade e anular o seu ministério, porque quando você se submete, a visão que Deus te deu vai se completar com a visão da autoridade a qual você se submete. E você pode curtir esta visão como uma bomba explosiva mundial, porque isso é o que Deus tem para a tua vida. Mas nunca se orgulhe, se ensoberbeça por Deus ter te escolhido para alguma coisa. Temos que quebrar o orgulho, nos arrepender diante do Senhor por soberba, orgulho da igreja que temos, do coral, dos talentos de música, de louvor. Temos que nos dobrar diante do Senhor. Deus quer levantar uma voz profética na intercessão da torre,
para estar na frente da batalha. Muitas vezes, a batalha está confusa, está perdida, porque não tem uma voz profética liderando o ataque. A intercessão profética não pode fugir do ambiente da profecia descrito em 1 Coríntios 14:3, que é para edificação, exortação e consolação. Deus está chamando nessa noite muitas pessoas para a ação profética, para atos proféticos. Não se assuste se Deus te despertar na madrugada para você vir rodar ao quarteirão da igreja com seu carro, para você vir percorrer ao redor do cemitério proclamando salvação. São atos proféticos que Deus está levantando hoje, profetas para a nação. E eu termino dizendo: Deus tem uma chamada para vidas aqui, que é a mesma chamada de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu já te conheci. Antes que saísse da madre, já te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus vai levantar vidas para ser profeta para as nações nesta casa. Vidas para profetizar sobre o Reino Unido, sobre Espanha, sobre França, sobre Itália, sobre Inglaterra, sobre Londres. Vidas para profetizar sobre Canadá, sobre Suíça. Vidas para profetizar sobre México, sobre Afeganistão. Deus vai levantar profetas para as nações. Esteja preparado. Eu tinha mais 3 pontos para falar, mas não dá tempo. Quero falar isso na terça-feira. Você não vai receber uma segunda carta, mas eu te convoco desde já. Terça-feira nós vamos cancelar a programação de terça. Terça-feira eu vou estar falando sobre o papel específico da intercessão profética. E se der tempo, eu vou falar sobre os 3 tipos de atalaia dos últimos dias. O papel do atalaia, o atalaia de Jeremias, o atalaia da colheita e o atalaia guerreiro. E para finalizar, o chamado de João Batista e o preparo da igreja para o dom profético e cuidado com os falsos profetas. São esses os temas que eu tenho a ministrar nessa ministração específica para a intercessão. Talvez você tenha recebido a carta convocando tua vida e esteja perguntando até agora: o que eu estou fazendo aqui? Nós fizemos um levantamento de todos os intercessores do ano passado inteiro que entraram na escala e mandamos a carta para todos. Junto com esses, todos que já fizeram algum curso de intercessão. Infelizmente, algumas cartas não deu tempo de chegar. Mas talvez você esteja aqui sem a carta, sem o convite, esteja falando: meu Deus, acho que eu vim para a reunião errada, eu vim para o culto errado. Não. Se você veio, é porque Deus tem um chamado intercessório na sua vida. Se você veio, é porque Deus quer te levantar como uma voz profética. Temos muito que nos arrepender e nos quebrantar na presença do Senhor. Temos que nos arrepender, nos humilhar, pedirmos perdão a Deus pelo orgulho ministerial, pela soberba, pelos departamentos, quando muitas vezes buscamos glórias humanas. Puxa, esse trabalho ficou maravilhoso. Olha como o coral e a orquestra e o ministério de danças fizeram um trabalho glorioso. Quebrantamento e arrependimento. Porque quando a glória sobe
a cabeça do homem, Deus abate e Deus tira. Talvez seja esse o motivo de tantas perdas. Talvez seja esse o motivo que Deus está chacoalhando. Mas Deus sabe, e Ele corrige a quem Ele ama. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, clamando por arrependimento de orgulho, de soberba, altivez, frieza espiritual, ou muitas vezes egoísmo. Estou buscando ao Senhor por causa dos meus problemas, minhas dificuldades, minhas lutas, minhas dores, meus. Quando o Senhor quer te levantar para ser profeta para as nações. Eu não vou ministrar oferta nessa noite, mas se você sentir no teu coração, você que trouxe o seu dízimo e você que trouxe a sua oferta, nesse momento de quebrantamento que nós vamos ter o cesto aqui, e você que quiser lançar essa semente de arrependimento, você que quer demonstrar ao Senhor a sua gratidão e o seu amor, você vai dar uma oferta simbólica. Davi, quando reconheceu que estava em erro, ele quis dar ao Senhor algo que lhe custasse. A eira de Araúna, a qual ele foi, Araúna falou, pode pegar e pode dar ao Senhor. Ele falou, não posso dar ao Senhor algo que não me custe nada. Eu tenho que dar ao Senhor algo que me custe. Temos que nos arrepender também pela parte financeira da igreja. Nos arrepender por essa falta, essa escassez, nos arrepender por essa situação que muitas vezes bloqueou as entradas financeiras da igreja. E através de um ato profético da intercessão, de dar, vai quebrar essa barreira e essa situação que tem retido as finanças da casa do Senhor.